eu estou chamando o tema de hoje de criar filhos não é brincadeira. Fala isso para o teu amigo aí. Verdades poderosas sobre criação de filhos. Nós vamos conversar algumas coisas aqui. Aperta o cinto aí, aproveitar que o Ibe não está. O pastor Ibe está liderando uma caravana em Israel, por isso que ele não está aqui, né? Está muito feliz. Alguém tem que ficar trabalhando, né? Mas o motivo da nossa conversa hoje é porque eu vejo assim: a nossa sociedade, hoje, a nossa nação está colhendo, infelizmente, resultado de uma geração de filhos que foram criados, treinados por pais despreparados. E olha, não é que eu não errei demais como pai. Pensa num pai que errou, não sei se tem alguém que errou mais do que eu. Errei miseravelmente. Todavia, graças a Deus, Deus permitiu que algumas informações chegassem a tempo na minha vida como pai. E eu acredito que, entenda-se, quando eu falo pais, estou incluindo você, tá, mamãe? Você faz parte do processo do time aí. Agora, o que eu vejo? Que ninguém aqui discorda, acredito, que a sociedade é formada por cidadãos que foram gerados, forjados no útero das famílias. Isso é fato, né? Nós não tem como negar isso. A sociedade que temos hoje, e nós teremos no futuro, certamente será composta por pessoas geradas no seio da família. A família é aquele ambiente, aquele laboratório que está entregando para a sociedade os seus cidadãos que ali foram formados. Como as universidades, que todo ano elas estão colocando no mercado novos profissionais que foram gerados nas suas salas e nos seus laboratórios, assim também as famílias estão abastecendo a sociedade com esses adolescentes e jovens que foram forjados com a educação que eles receberam nos lares dos quais eles pertencem. Então, a minha preocupação é isso. Porque que tipo de cidadão que as famílias estão entregando para a sociedade, né? E se você está lendo as mesmas fontes que eu, as estatísticas estão dizendo coisas horríveis. Altos índices de jovens, adolescentes que estão nos centros de reabilitação, para não chamar prisão. Altos índices de estrupadores que estão presos, fora os que, infelizmente, ainda estão soltos. Altos índices daqueles que estão com mão armada, assaltando, roubando os objetos e as coisas daqueles que trabalharam para adquirir. Altos índices de pessoas que estão aí assassinando crianças, porque são pró-aborto. Alguém ajudou eles a terem esse pensamento, esse valor, né? Altos índices de golpistas digitais na internet, altos índices de traficantes e usuários de drogas, altos índices de garotas que estão grávidas na adolescência. Onde que essa turma foi forjada? E a lista é grande, infelizmente. Todos esses seres humanos foram forjados dentro de alguma família. De alguma família. Agora, esses são os resultados que as famílias nas quais eles foram criados estão entregando para a gente. Mas a pergunta é: que tipo de cidadão nós, que estamos aqui nesse auditório, no auditório 2, no online aí, que tipo de cidadão nós estamos forjando e preparando para entregar para a sociedade? Eu tenho uma outra pergunta, que eu considero até mais séria e mais urgente. Os nossos filhos vão passar a eternidade onde? Onde que eles vão passar a eternidade? Os nossos filhos estão sendo preparados para serem cidadãos do céu?
ou não? Sabe, nesses meus quase 35 anos de idade, eu tenho chegado a uma conclusão. E a conclusão é essa aqui, ó. Filhos que são bons cidadãos, que vão passar a eternidade no céu e que dão alegria e orgulho aos pais, não é sorte, é resultado. Ah, o fulano teve sorte com seus filhos. Não, é resultado. Resultado de quê, pastor? Resultado de ações, de medidas, de princípios, de postura, resultado de atitudes, resultado de conhecimento, de informação, praticadas pelos pais. Foi por isso que eles acessaram esse resultado. Por isso que eu quero falar com vocês de algumas verdades, que você fala, pastor, mas eu nem sou casado, mas vai casar, não vai, filho? Tem alguns aí desesperadamente orando para casar, né? Então, essa palavra é para você, porque quando casa, rola aquelas coisas, e aí os filhos aparecem, entendeu? Então, isso é muito importante. Pastor, eu já sou avô, vovô e vovó, pelo amor de Deus, ainda bem que você está aqui. Tem alguém aqui que é vovô e vovó? Amém. Logo, logo eu vou entrar para essa lista. Diz que o pessoal mais abestalhado que existe no planeta. Agora, eu quero te pedir uma coisa. Pelo amor de Deus, vovô e vovó, ajuda a contribuir, não atrapalha, para que a gente consiga formar cidadãos maravilhosos aí. Então, eu creio, sabe, que nós fomos chamados para fazer a diferença e mudar esse quadro caótico que a gente vê na nossa sociedade. Amém? Você concorda comigo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é: os pais devem ser os evangelistas dos seus filhos. Primeira coisa. Sabe, a palavra aqui é salvação. Eu entendo que a missão de evangelizar os filhos deve ser encarada por nós, pais, não somente como um grande privilégio, mas também como a prioridade da paternidade. Para mim isso é a prioridade. Sabe, muitas vezes antes de ser pai, eu entrava em crise, e de pensar assim, rapaz, eu vou ser responsável para colocar um ser humano, um ser humaninho, no mundo, para esse cara passar a eternidade no inferno. Isso me dá um frio na espinha. Já pensou? Então eu levava muito a sério. Eu entendi que compartilhar Jesus com os filhos, falar do evangelho, falar de arrependimento, falar de abrir o coração, de conduzi-los naquela oração para receber Jesus como Senhor da sua vida, era a minha responsabilidade número 1. Eu precisava alcançar isso. Não pode ser terceirizado. Não pode ser terceirizado. Rapaz, que evangeliza aí esse pirralho. Não! Isso é sua responsabilidade. E o seu santo privilégio. Aliás, eu acho que os pais nunca deveriam abrir mão dessa glória. Nunca deveriam abrir mão dessa honra. Nunca. Nós vivemos numa sociedade que parece que os pais, a agenda principal dos pais para os filhos em relação ao futuro é ter um brilhante futuro, promissor na área profissional, financeira, e eu não sou contra, tem que ajudar a molecada a ser bem-sucedida mesmo. Mas parece que não inclui a importância do destino eterno deles, o futuro eterno. E tem que estar como prioridade. Eu louvo a Deus porque, quando eu casei com a Marileia, tanto ela como eu já tínhamos ouvido um pouco sobre isso, né? Ouvindo a família Uber o tempo todo, tem que ganhar auxílio para Jesus. O pastor Melvin contava como que ele ganhou o Lucas, a Ângela e todo mundo que ele fez lá. Então, eu falei, eu também quero isso. Eu também quero isso para a minha vida, né? E pela graça de Deus, nós conseguimos também.
Nós conseguimos. Eu lembro da minha primeira filha, Letícia, ela entregou a vida para Jesus com 4 anos de idade. Já vinha falando de Jesus, evangelizando, compartilhando o evangelho. E um dia eu estava pregando na igreja sobre a volta de Jesus. Naquele dia eu assustei todo mundo com a volta de Jesus. Quem vai, quem fica? E quando terminou a palavra, no apelo, a Letícia veio e entregou a vida para Jesus. Eu fiquei muito feliz. Um dia eu prego aqui sobre esse tema para assustar vocês também. Agora, eu estou convencido que Jesus, na vida dos nossos filhos, é a única esperança para nós sermos pais de cidadãos exemplares na terra. É a única esperança para nós sermos pais de filhos que vão passar a eternidade no céu. Isso tem que ser intencional. Olha só, eu gosto de dizer o seguinte: muitos pais falham quanto ao tempo de começar a apresentar Deus e os valores do reino para os seus filhos. Aqui está um erro. As pessoas, uma hora dessa ele vai entender, e ele vai fazer a decisão dele sozinho lá no banheiro. Não! Nós temos que ser intencionais nisso. Sabe, estudos mostram que quanto mais o tempo passa, menores são as chances dos filhos aceitarem Jesus. Tem um camarada que o nome dele é George Barna. Ele tem um livro chamado Transformando Crianças em Campeões. E ele é um pesquisador famoso nos Estados Unidos, e ele traz uma estatística muito interessante. Ele diz o seguinte, isso é comprovado, pesquisa: 96% das pessoas que entregaram a vida para Jesus fizeram isso antes dos 21 anos de idade. 96%. Eu estava agora numa conferência de pastores que fizeram essa pergunta lá: quantos aqui entregaram a vida a menos de 20 anos? Rapaz, quase toda a pastorada entregou a vida para Jesus quando tinha 21 anos. E sabe o que ele disse? Essa aqui que é mais séria. Ele diz: quando uma pessoa não aceita Jesus até os 15 anos, a probabilidade cai para 6%. Você já pensou? Meu irmão, nós temos que ser apressados. Nós temos que ser mais rápidos. E esse mesmo cara, o George Barna, ele tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele disse assim: o inimigo tem planos para os seus filhos. O inimigo tem planos para os seus filhos. E você tem? Quais são os seus planos para os seus filhos? Porque o diabo tem. Agora, nós temos que aprender. Você fala: pastor, não sei como fazer, como é que eu compartilho, que idade? Deus vai te dar sabedoria, mas é rápido. E aprende. Mas eu não sei o que fazer. Tem muita coisa na internet. Na época do papai nem internet tinha. Então, por isso que ele está desculpado. Na minha época, pouca coisa tinha. Mas agora, meu irmão, você entra no YouTube que tem entrevista com Luciano Subirá, é tanta gente especializada. Josué Gonçalves tem aí conteúdo. Vai aprender como ganhar seus filhos para Jesus. Aliás, eu dei uma palavra aqui e eu queria indicar, se você não ouviu, o tema da palavra é uma descendência poderosa na terra. Ouça essa palavra, está no canal da igreja aí. Você que já está online, aproveita depois e assiste. Deixa eu te dizer uma coisa. O pastor Luciano lançou um livro extraordinário chamado Como Flechas. Eu falei desse livro aqui nos cultos anteriores da manhã. O pessoal invadiu lá a livraria. Livraria não, desculpa, agora é Paz Bookstore. Tá? Então, livraria coisa do passado. Mas eles falaram para mim: pastor, avisa que amanhã vai chegar mais. Tem um restinho lá, os primeiros que chegar levam. Leia esse livro. Leia esse livro do George Barna, que fala sobre transformando crianças em campeões. Nós temos que aprender, temos que crescer nisso. Bom, primeira coisa, os pais devem ser os evangelistas dos seus filhos. Salvação. Segunda coisa, os pais devem ser os guardiões dos seus filhos. Você pode ler isso? A palavra aqui é proteção. Agora, entre os principais papéis da paternidade está o de proteger. E entenda-se, papai, mamãe, nós temos que proteger. Por isso que eu falo, criar filhos não é brincadeira, irmão. Dá trabalho.
A minha mãe, uma grande filósofa, ela já dizia assim: depois que eu pari, nunca mais dormi. Ou seja, sabe, tem que ficar atento agora, meu irmão, de olho aberto, né? Proteger de quê? De pessoas, de ambientes, de narrativas, de ideologia, de todo tipo de influência negativa que tem de sobra, vazando pelo ladrão. Porque quanto mais a humanidade, irmão, se aproxima do fim dos tempos, veja a previsão bíblica. Isso muitos anos atrás, olha o que Paulo já escrevia, inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreveu isso aqui para Timóteo, ó. 2 Timóteo, diz assim, Paulo, cheio do Espírito Santo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de santidade, de gente santa, mas negando o seu poder. Afaste também desses. Agora, é neste ambiente social e comportamental que nossos filhos nasceram e nascerão. Agora, nossos filhos e os nossos netos, vou continuar incluindo os avós aqui. É muito importante nós entendermos isso. Então nós vamos precisar aprender como defender nossos filhos e nossos netos desses comportamentos aqui, socialmente falando. Nós vamos ter que aprender, porque eles tentarão com unhas e dentes destruir nossos filhos, influenciar nossos filhos, levá-los para um ambiente diferente. Essa sociedade formada por esse tipo de homens. Agora, eu sei que você fala assim: ah, pastor, poxa, eu nem tinha visto esse texto. O negócio está difícil mesmo. Eu já pensou ter filho nesse ambiente? Eu falei, criar filhos não é brincadeira. Às vezes a gente pensa, a gente vai fazendo e tal. É bom fazer, mas tem consequência. Nós temos que lembrar disso. Agora, eu sei que muitos pensam, sendo assim, pastor, então nem vale a pena ter filhos. Olha, eu sou daqueles que acreditam que vale a pena sim. E vale a pena ter muitos, se for possível. Faz que nem o Matias. Faz uma cambada logo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio mesmo. Agora, você precisa estar consciente do desafio e se preparar para essa empreitada. Isso é muito importante. Porque eu digo o seguinte: o que me assusta e me preocupa não é o desafio de criar filho nesses dias, nesses tempos, mas o que me assusta é o despreparo de alguns pais para enfrentar esse desafio. Agora, se você fala, não quero me preparar, não quero ter o trabalho de ter filhos, beleza, alguns estão optando para criar cachorro. Bom, não tenho nada contra os cãozinhos. Quem quer ser filho de cão, pai de cão, fica à vontade. Dá menos trabalho, eu acho. Pelo menos nunca vi nenhum cachorro viciado em droga até agora. Fica à vontade, né? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está decidido a falar, eu quero ter filhos e eu quero prepará-los, eu quero criá-los para viverem para a glória de Deus. Se você está decidido, então é contigo que eu quero falar hoje. Eu quero te desafiar hoje. Porque sabe, irmãos, eu creio que Deus nos capacita e nos ajuda para a gente fazer vários filhos e prepará-los para eles brilharem no meio de uma geração corrompida e corrupta. Aliás, eu fico impressionado que os muçulmanos pegaram isso. Os muçulmanos, eles têm um projeto muito interessante.
O alvo dos muçulmanos é fazer muitos filhos, inculcar o Alcorão, fazer eles decorarem o Alcorão, fazer eles converterem a Alá e Maomé e seu profeta, e depois eles querem enviar os filhos para as nações, para conquistar as nações com o islamismo. Essa é a proposta, a estratégia dos muçulmanos. Mas eles aprenderam isso com Deus, porque Deus disse para Adão crescer, multiplicar e encher a terra. O plano era exatamente isso, que através de família cheia de Jesus, outras famílias seriam benditas e abençoadas em ti, e a partir de ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa. Eu não quero criticar ninguém, mas hoje está um negócio, não, pastor, 2 é muito. 1 é demais. Só 1. E eu estou preocupado quando chegar a hora deles falando assim, pastor, só meio. Agora, nós temos que entender, vai fazer, precisa lembrar, nós fomos chamados para sermos guardiões. Olha o que a palavra de Deus fala, Lucas 11. Lucas 11 diz o seguinte, esse texto é forte. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Nós fomos chamados para ser esse valente, esse guardião, esse protetor do nosso lar, do nosso jardim. Deus nos deu um jardim, Deus nos entregou um jardim e nos deu a responsabilidade e a autoridade de protegê-lo. Por isso que eu falo, o seu jardim está e vai ficar do jeito que você deixar, do jeito que você permitir, do jeito que você tolerar. Então, queridos, a paternidade é para ser exercida, não é só para inglês ver. Não é só, para comprar um sapatinho ali, bonitinho. Não, não é só comprar sapatinho, não. Tem mais do que isso, né? Porque quando se perde de vista essa responsabilidade de que eu existo para guardar, para proteger meus filhos, põe-se tudo a perder. Põe-se tudo a perder. Quando eu me tornei pai, eu pensei assim, rapaz, é para ser pai mesmo? Então, ou vai ou racha, então estoura a tampa da caixa. Nós vamos partir para cima. Convidei a minha auxiliadora idônea, e eu quero te desafiar, convida a tua auxiliadora idônea e fala, vamos fazer esse negócio funcionar? Vamos transformar esse jardim aqui num jardim maravilhoso, num lugar, porque o que vai entrar nesse jardim? Que tipo de largado? Eu falo assim, no nosso jardim, a surucucu não vai entrar. Para falar com os filhos, para falar com a esposa. Não, nós vamos vigiar esse negócio aqui. Amém, queridos? Amém. O jardim é seu, tome conta dele. Como é que estão, como diz o Roberto Carlos, as flores do jardim da sua casa? Como é que estão? Nós precisamos lembrar disso, é nossa responsabilidade. Então, estabeleça regras, defina limites, ponha cercas de proteção, use as armas da guerra e vamos partir para cima. Vamos parar de ser bocó igual a Adão, que Adão não cuidou do jardim dele, o diabo entrou, bagunçou e ainda perdeu o jardim dele. No nosso não, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, sem pensar que ele é o diabo, não pensa não, só fala assim, na minha casa não. Glória a Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que quando os pais falam assim, pastor, não é fácil, pastor. Eu já conversei com vários pais, eu gosto de conversar. E ele diz, pastor, não é fácil. O ambiente da escola está terrível. Os coleguinhas, pastor, os professores, as amizades. Os professores, sabe, meus filhos todos já fizeram, a última está fazendo faculdade, e à medida que eu conversava com eles, parece, me perdoe se tem algum professor de universidade aqui, mas não estamos dizendo todos, mas a maioria deles parece que estão sendo pagos para desconstruir a fé cristã, os valores. Eles estão... E aí o que acontece? A situação é essa mesmo, né? Porque está difícil. Os ativistas, a internet. Então nós, como pai, nós temos que proteger nossos filhos.
O apóstolo Paulo já disse, eu já mostrei para vocês, ele falou, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então eu já sei disso, já estou avisado, ninguém está enganado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Pastor, o que eu faço? Eu mudo para a lua, que eu saiba não estão fazendo loteamento ainda lá. E a viagem está cara. Pastor, então eu faço o quê? Não vou ter filho. Isso é problema seu, não quer ter. Não estou criticando quem não quer ter, mas o certo era ter. Outra coisa, pastor, eu vou fechar o olho então e seja o que Deus quiser. Não, meu irmão, abre esse olho, pelo amor de Deus. Abre esse olho. E eu vou te falar uma coisa. Tem uma postura que eu aprendo com Jesus. Jesus nunca foi pai biológico, mas Jesus tinha filhos espirituais. E eu estava esses dias olhando o capítulo 17 de João, onde Jesus faz uma oração sobre os seus discípulos, para os seus discípulos. E eu fiquei impressionado como ele entrega tantas informações e dicas preciosas de como ele agiu, qual foi a postura dele como guardião, como líder espiritual, como pai espiritual desses meninos. Olha o que ele fala entre tantas coisas, eu escolhi essas aqui, ó. Ele ora ao Pai dizendo, eu manifestei o teu nome para aqueles que me deste ao mundo. Ele falou de Deus, ele compartilhou o evangelho, ele falou para os meninos sobre os céus, ele compartilhou com eles sobre as verdades eternas. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles são crentes, agora estão observando a palavra. Aí Jesus continua orando, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. E deixa eu te dizer uma coisa, você fala, pastor, então tem um que vai se perder. Não, você não é Jesus, você não tem Judas, você tem filhos. E eu vou dizer uma coisa, Jesus já teve o Judas dele para você não ter o seu. Pastor, toda família tem uma ovelha negra, está repreendido, não aceite isso, na minha só vai ter ovelha branca, amém? Em nome de Jesus, não gosto disso, não aceite isso. Aí Jesus diz assim, ele continua orando, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados. É interessante como Jesus está falando assim, falei de Deus para eles, eles estão guardando a palavra agora, eu estou orando porque não tem como sair do mundo, não tem como, a não ser que morra, né? Diz que tem um bairro aí chamado Campo da Saudade, que lá não tem problema, lá não tem influência negativa, o vizinho não influencia você negativamente, mas se não tiver no Campo da Saudade, aqui tem vizinho que influencia. Não tira do mal, não tira do mundo, mas guarda do mal. Essa é a proposta. E ele diz também uma coisa que eu acho muito interessante. Depois que eu trabalhei, preparei, ensinei, capacitei, eu os enviei ao mundo. Essa é a estratégia, devolver nossos filhos para a sociedade, para brilhar e fazer a diferença. E ele diz algo que me chama muita atenção. Ele diz, em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados. Jesus se tornou referência. Jesus se tornou modelo. Se eu vou ser santo, para mostrar para eles a importância da santidade, eu vou falar a verdade. Eu não vou ser um pai mentiroso, para eles aprenderem o valor da verdade. São coisas que Jesus fez. Eu achei muito interessante como guardião. Agora, vamos entender alguma coisa. Não dá para tirar do mundo. Então, o que eu tenho que fazer? Guardar do mal. Não dá para tirar do mundo. Não dá para tirar desse ambiente, dessa faculdade. Não dá. Não tem como a gente fazer igual os padres, vamos para o mosteiro, lá não entra pecado. Não. Vamos ter que viver aqui nesse mundo. Nas escolas, na faculdade, na vizinhança, mas nós temos que ter uma estratégia, um projeto para proteger. Então, proteja seus filhos. Porque eles vão ser bombardeados todos os dias como numa guerra. E a responsabilidade é nossa,
é nossa de guardar, de proteger, de levá-los para um lugar seguro. E você tem que estar atento, porque muitas vezes vai ser necessário mudar nossos filhos, literalmente, geograficamente, de bairro. Muda de bairro, para sair de perto daquele vizinho. Muda de escola, para tirar o filho daquele ambiente que está sendo influenciado negativamente. Muda de cidade. É importante. Se seu filho está correndo risco, muda de cidade. Um dia, eu vou contar para vocês por que eu fui passar 6 meses nos Estados Unidos. Para livrar filhos de uma decisão errada. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Existem faculdades, existem escolas, existem empresas que eles têm como objetivo, claro, destruir os seus valores. Eles vão para cima dos seus filhos. E você tem que ser aquele leopardo que protege. Você tem que ser aquele cara que não pode ficar assistindo sem um plano de ação. Você tem que fazer alguma coisa. Agora, urgente. Segunda coisa, faça regras. Regras, limites, nós vamos ver isso. Só pode depois de. Faça uma regrinha, uma lista de regras. Na nossa casa sempre teve regra. Na sociedade tem, na empresa tem. Por que só na casa que é bagunçado? Por que só na casa que pode tudo? Não pode. Eu lembro, o pessoal acha que eu fui muito radical, mas meus filhos não podiam ligar a TV sem falar comigo. Porque tem muita coisa lá que não presta. Hoje ninguém mais assiste quase TV, mas na época era TV. Meus filhos, eles tinham celular depois de uma certa idade, somente depois de uma certa idade. E ainda às 10 horas da noite eles tinham que entregar para a gente. O celular deles dormiu com a gente. No outro dia eu devolvia. Porque o moleque fica com o celular no quarto, você acha que ele vai passar a noite em oração? Agora eu pergunto assim, e de quem é a culpa? Do meu moleque. Ele não sabe fazer essas decisões. Então nossos filhos tinham um monte de coisa para fazer, e só depois tinha liberdade para. Só depois de cumprir isso, que eles tinham liberdade. Nós aprendemos isso. Então, nossos filhos, a gente fala, nem pede para fazer algo se você não tem liberdade. Porque só tem liberdade depois que você cumprir tudo isso antes. Então, quando eles vinham pedir, pai, será que agora a gente pode? Eu falei, você tem liberdade? Ele mesmo respondia, não. Então, tenho, beleza. Então, eu gostava dessa frase, liberdade é recompensa do comportamento correto. Liberdade é recompensa do comportamento correto. Você sabe por que você está livre aqui, andando na rua, vindo aqui para a igreja? Porque você está andando na linha. Se você não estivesse andando na linha, você estava na Bangu. É por isso. Estabeleça limites. Os limites devem ser proporcionais ao comportamento. Quantos limites? Depende do bezerro. Papai criava gado. E tinha uns bezerros que gostavam de pular seco, uns bezerro bravo, valente, rebelde. Então, quanto mais rebelde era o bezerro, mais alto era o curral. Mais limites. Assim que funciona. Quanto maior a resistência aos limites, maior é a lista de limites. Crianças sem limites se tornam adultos descontrolados. Isso é um fato. Eu tenho aprendido algo. Aquilo que você permite, aquilo que você tolera, você promove, você encoraja. Eu não sei quantos de vocês ouviram essa frase. Mas vocês precisam confiar mais em mim. Já ouviram? Já ouviram ou já falaram? Vocês precisam confiar mais em mim. Eu gostava de responder o seguinte para eles: confiança não é um direito, é uma conquista. Confiança não é direito, é conquista. Conquista que você vai ter. Quarta coisa, supervisione, abra os olhos, fique atento. Sentinela, meu irmão, sentinela. Entendeu? Com a arma em punho, como um bom valente, como um bom guardião. Contra o quê, pastor? Amizades, internet, todo tipo de influência. Cuidado com amizades profundas. Eu falava muito isso para meus filhos. Cuidado com amizades profundas com pessoas rasas. Fique atento.
com que eles estão andando, o que eles estão vendo. Celular sem senha. Papai tem que saber. De vez em quando, me dá aqui, deixa eu dar uma olhada. Me dá aqui. Dá uma olhadinha. Isso é muito importante. Supervisione. Sabe o que a palavra de Deus diz? Amizade. Você sabe por que eu fumei meu primeiro cigarro de maconha? Por influência. Você sabe por que eu tomei o primeiro copo com cachaça? Ruim para desgraça aquilo. Por influência de amigos. Olha o que a palavra de Deus fala. 1 Coríntios 15. Não vos enganeis, as más companhias corrompem, estragam os bons costumes, o bom caráter. Muitas vezes, aí vem o quinto, aprenda a dizer não. Por que eu não posso? Já viram essa? Por que eu não posso? O que tem? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem que ser bíblico. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por isso. Mas todo mundo faz. Já ouviu essa? Qual é a resposta? Essa vocês sabem. Mas você não é todo mundo, meu filho. Você não é todo mundo. Então, muitas vezes, não, filho. Não. Eu falei que era até 10 horas. Pode voltar agora. Sai daí. Não, mas a gente ainda está aqui. Irmã, deixa a pizza em cima da mesa. Vem para casa. Você quer sair de novo semana que vem? Eu te dei o horário. Não, com essa pessoa, não. Com essa você não vai. Não, nessa casa você não vai dormir, não. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já falei isso. Mas os pais legais, que deixam tudo acontecer, estão precisando visitar os filhos. Ou no cemitério, ou muitas vezes, porque morreram de forma precoce, morreram num ambiente que não deveriam estar, ou na prisão. Discipule e ensine seus filhos. Outra coisa, ensine e repita as verdades que você quer que seus filhos saibam e pratiquem. Repita, ensine. Só existe algo que pode destruir a mentira. Só existe algo que pode destruir a mentira, é a verdade. Ensine eles, inculque eles, inculque neles a verdade. A verdade não é uma das alternativas, é a única alternativa. Nós temos que proteger, blindar nossos filhos com a verdade. Porque quando alguém chegar com a mentira, eles vão saber refutar. Então você precisa inculcar a verdade nos seus filhos, sabe, queridos, o mais rápido possível, o mais cedo possível, o mais criativo possível, o mais intencional possível e na maior quantidade possível. Ensina a Bíblia, põe eles para decorar. Eu lembro quando nós colocávamos nossos filhos para decorar versículos, e nós tínhamos que decorar juntos. E era muito legal eles decorarem a verdade, porque quando a tentação vem, Jesus, quando o diabo tentou, ele venceu na... E por que Jesus citou a palavra? Porque ele conhecia de cor. Mas tem crentes que quando o diabo vem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O único que sabe. Quando sabe. Nós ensinávamos nossos filhos. Letícia era bem pequenininha. A gente ensinava. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Até que um dia nós falamos, Letícia, fala o versículo aí. Salmo 23 e Filipenses. Ela disse, o Senhor é o meu pastor e nada me fortalece. Ela estava nesse processo. Nós temos que lembrar do seguinte. Ontem eu estava falando para a Mariléia, amor, eu descobri agora que a neurociência está dizendo que a gente tem que ficar exercitando a mente, que decorar é bom, porque depois que a gente tem, sabe, se a gente fizer isso, a gente não vai ter aquelas doenças de velho e tal, porque cria caminhos neurais e não sei o que, todas essas coisas que vocês estão ouvindo. Então, bora voltar a decorar, amor. A gente não tem mais filhos, assim, quase morando com a gente, mas vamos decorar. Nós começamos a decorar Salmo de novo, para ver se o Alzheimer não pega a gente. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Faça perguntas.
Faça perguntas. Converse com seus filhos, chame para o lado, pergunta. E aí, meu filho, como é que está a escola? Quem é seu amigo? Com quem você mais conversa? Meu filho, você já viu pornografia? Alguém te mostrou? Pergunta. Meu filho, tem alguém bulinando você lá na escola? Né? Pergunta. Ah, pastor, mas eles mentem. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você faz pergunta, você tem duas oportunidades. Uma oportunidade deles falarem a verdade, ou de você descobrir uma mentira. Agora, se não faz pergunta, não vai saber. E o pastor Lucas tinha uma frase que ele dizia que o mentiroso é o homem quase que impossível de ser ajudado. A única pessoa que não se pode ajudar é o mentiroso. Lá em casa nós tínhamos uma escala, né, de pisada na bola. Cada pisada na bola correspondia a uma quantidade de beijos e abraços. Cada pisada, e a mentira era a última da lista. A mentira era a perigosa. E quando a gente pegava na mentira, meu irmão, e na segunda vez que mentia, dobrava. A gente sempre trabalhou com juros compostos lá em casa. Era um negócio assim, sabe? Dobrava. Então, isso era muito importante. Corrija. Sabe, pastor, mas é que a psicologia agora, e você sabe como é que é, não dá mais para fazer isso. Dá sim, mano, porque a Bíblia não mudou. A Bíblia que eu estou lendo é a mesmíssima. E eu não estou querendo que ela fique atualizada, não. Pastor, mas então rasga, irmão. Rasga provérbio, vai lá, pega a sua Bíblia, o provérbio está depois de Salmo, você vai lá e rasga. Rasga. Ou rasga, ou para de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e que você está seguindo a Bíblia como a palavra de Deus. Porque lá na Bíblia, em Provérbios, diz assim, discipline seus filhos e viverá feliz. Eles darão a você alegria desmedida. Quem quer alegria desmedida aqui? Aqui está o segredo, cara. Alegria desmedida não compra na farmácia, não. Você consegue aqui. Provérbio 29:15 diz assim: a disciplina sábia transmite sabedoria, adolescentes mimados envergonham os pais. Outro texto. Eu gosto da Bíblia Mensagem, ela é legal. Ela deixa bem clara, bem no português da linguagem de hoje. É preciso mais que conversa para manter os trabalhadores na linha. E eu troquei a palavra trabalhadores para filhos. É preciso mais que conversa para manter os filhos na linha. Meras palavras entram por um ouvido e saem por outro. O que a Bíblia está dizendo que é preciso mais do que conversa? Tinha um preletor, acho que muitos de vocês até conhecem ele, Neco Simões, escreveu muitos livros sobre família. Eu levei ele várias vezes lá, pelo menos 2 vezes, como eu me lembro, em Boa Vista, quando eu estava pastor lá, para falar de criação de filhos, para falar de família. E ele tinha uma frase que eu era apaixonado por ela. Ele dizia assim: crianças ouvem pelo bumbum. É por aqui. Aqui não funciona. Até uma certa idade, isso aqui não funciona. Está aí inútil isso aqui. É só por aqui, o tímpano está aqui. Nós vamos ter que ser sábios, intencionais, focados, responsáveis, constantes, perseverantes, se nós queremos exercer bem o papel de protetor dos nossos filhos. Amém, queridos? Isso significa que proteger não é uma ação que eu vou fazer se der. Proteger não é uma ação que eu vou fazer quando eu tiver tempo, não, é prioridade. E para terminar, a última coisa, os pais devem ser instrumentos para apontar destino dos seus filhos. Isso aqui fala de direção, salvação, proteção e direção. Nós fomos chamados, queridos, fomos colocados na vida dos nossos filhos, não para impor nossa vontade, né? Não para impor nossos sonhos frustrados, porque tem pai que queria ser advogado, não conseguiu, queria ser médico, não conseguiu, e aí o filho nasce, você vai ser o médico da família. Ele não conseguiu, não passou o vestibular, mas você vai ser. O menino não quer ser. Não, você vai ser um grande jogador de futebol. O menino,
perna de pau. Então, nós não fomos chamados para impor, nós fomos chamados para ajudá-los a descobrir o seu destino profético em Deus. Nós fomos chamados para sermos assessores, consultores, treinadores, conselheiros, mentores, pessoas que vão ajudar a fazer decisões corretas, ajudar nas decisões importantes, nos momentos difíceis. É para isso que nós existimos, para ajudar nossos filhos a evitar de cometerem erros graves e às vezes irreparáveis. Ajudar eles a evitar erros velhos. Eu sempre falo, meus filhos, cuidado, aqui não é permitido erro velho. Os erros que o papai já cometeu, você não pode mais cometer, não. É erro velho, só erro novo. E nós temos que evitar até os erros novos, antecipar e evitar. Essa é a prerrogativa dos pais, essa é a responsabilidade. Agora, isso não se impõe, isso se conquista. Como, pastor? Desde cedo, falando para os filhos, olha, papai e mamãe existem para nós ajudarmos vocês. Nós estamos aqui como assessores, nós estamos aqui como consultores, nós estamos aqui como mentores, para ajudar vocês nas decisões difíceis, vamos estar orando juntos. Nós queremos falar assim, quando vocês se apaixonarem, chegar a hora de casar, papai e mamãe quer participar desse processo decisório aí, tá bom? E eles ficam assim, quando me apaixonar. Pois é, nós queremos participar. Nós tínhamos uma regra lá em casa, só vai ter casamento aqui se rolar um triângulo amoroso. Você, ele e nós. Todo mundo tem que gostar dessa ideia. Então, já era meio que esperado. Essa cultura é estabelecida, quando ela é estabelecida e quando ela é feita do jeito certo, os filhos amam, os filhos agradecem. Sabe o que eu já ouvi dos meus filhos falando, pai, obrigado que nós temos vocês, obrigado pelo tempo que o senhor tira para separar, para conversar, para dar ideia, para ajudar a gente nesse processo decisório. Eu falo assim, como que seria difícil se eu não tivesse alguém para me ajudar nisso? Eles querem, eles ligam, eles pedem. Mas não foi imposto, foi ensinado. Sabe, Mordecai é um grande exemplo de um pai que ficou insistindo com a rainha Esther e ajudando, assessorando nesse processo dela entender o destino e o propósito da sua existência. Ele foi um cara, mesmo não sendo o pai biológico dela, mas foi o cara que criou a Esther e ele que cooperou para ela se tornar uma rainha, e na hora H que precisaram de uma rainha, ele falou, vai lá e fala com o homem. Ele disse, mas eu posso morrer se eu entrar na sala. Mas vai, porque é para esse momento que você foi levantada rainha. Ele estava assessorando ela no processo de entender o destino profético da vida dela. Amém, queridos? Amém. Evangelistas, valentes, guardiões e pessoas que mentoreiam, que ajudam nesse processo da direção. Para terminar, queria dizer que só existe 2 tipos de filhos e 2 tipos de experiência que os pais podem ter com eles. Só existe filhos que honram e filhos que desonram. Só existe filhos que trazem alegria e filhos que trazem tristeza. Só existe filhos que passarão a eternidade no céu e filhos que passarão a eternidade no inferno, sem Deus. Só existe 2 tipos de pais, aqueles que têm orgulho e alegria com seus filhos e aqueles que não têm essa experiência. Que tipo de filhos nós estamos construindo? Que tipo de criação nós estamos dando? Que cidadão nós vamos entregar para a sociedade no final dessa missão? As famílias são os laboratórios, o útero que gera esse cidadão do amanhã. Crianças foram confiadas em vocês, foram confiadas para mim. O que nós vamos entregar no final de 20, 25 anos? O que nós vamos entregar? Quero terminar com aquilo que eu disse no início. Filhos que são bons cidadãos, que vão passar a eternidade no céu e que dão alegria e orgulho aos pais. Não é sorte, é resultado. Amém, queridos? Tem uma frase que eu gosto muito, dizendo assim, só desejo os resultados de alguém se você estiver disposto
a viver o processo que gerou aquele resultado.